Boa noite, gente. Hoje nós vamos estudar prescrição e decadência. Com essa matéria nós encerramos o nosso programa, tá certo? Então, nossa matéria então se encerra aqui e eu vou esperar no nosso fórum Tira Dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de toda a matéria ministrada no semestre, tá certo? Na próxima sexta-feira o fórum vai ser só para isso. E aí depois, na segunda-feira, nós vamos fazer um exercício avaliativo para ver como que, né, para poder apurar as notas, tá bom? Então vamos lá. Prescrição e decadência, nossa matéria de hoje. E vamos começar falando do conceito de prescrição. Eu dividi a matéria em conceito de prescrição, algumas características de prescrição, depois eu vou falar do conceito de decadência, e depois nós vamos fazer um quadro avaliativo, comparativo, desculpa, entre prescrição e decadência. Então, quando a gente quer falar de prescrição, a gente vai falar que é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva em consequência do não uso dela durante um determinado espaço de tempo. O que significa isso? Eu tenho uma ação de cobrança para entrar. A ação de cobrança está sujeita à prescrição. Se eu não exerço o meu direito de cobrar no prazo prescricional, né, e esse prazo prescricional vai estar descrito no artigo 206 do Código Civil, se eu não exercer esse direito de cobrar, eu perco esse direito subjetivo, né, que é o direito de fazer a cobrança. A dívida continua existindo, mas eu não tenho ação para cobrá-la. Esse é o efeito da prescrição. Alguns autores falam que passa a ser um débito, né, ou uma dívida de natureza moral, né, ou natural. Eu prefiro moral do que natural. Mas, na verdade, eu não tenho como cobrá-la. Então, ela é inócua, tá certo? E existe a prescrição extintiva, que é a prescrição propriamente dita, né, que a gente fala da perda do direito de ação, né, pelo titular, por quem poderia fazer a cobrança. Então, a prescrição ela sempre corre contra quem tem o direito. Né? Então, quando fala assim, a prescrição não corre contra porque aquela pessoa tem o direito, tá certo? Nós vamos estudar isso, existem casos, existem ocasiões em que a prescrição ela é suspensa ou ela é interrompida. Né? Então, fala, a prescrição deixa de correr contra a pessoa que tem o direito, tá certo? E existe a prescrição aquisitiva, né, que a gente dá o exemplo aí da USCA peão, também é o único exemplo que a gente poderia dar. Por que prescrição aquisitiva? A pessoa adquire o direito, né, ela passa a possuir um direito real, porque quem era o titular do direito, o proprietário, por exemplo, não exercitou esse direito de proprietário e não requereu o bem de quem tinha em posse, possibilitando, né, o uso por essa pessoa com ânimo de dono, como se fosse dono. E aí, em decorrência dessa inércia de quem teria o direito, passa a existir o direito de uso capião, certo? Então, se eu não tenho a propriedade de um bem, mas exerço a posse como se fosse dono por um determinado período, que vai depender do bem ser móvel ou imóvel, e se for imóvel, da metragem do bem, decorrido esse período,
eu posso requerer a propriedade, porque o real proprietário não, né, reintegrou-se na posse ou não procurou preservar o seu bem. Né? Existem alguns requisitos para que exista a prescrição, certo? Então, nós descrevemos aí. Primeiro, que exista uma ação exercitável, ou seja, que eu possa ingressar com uma ação. Que o titular dessa ação tenha permanecido inerte, ou seja, ele não ingressou com a ação. Que essa inércia dure por um determinado tempo fixado em lei. E que não exista nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou extintiva da prescrição. Né? O que é a causa impeditiva? Por exemplo, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. Então, se a pessoa é absolutamente incapaz, não corre prescrição contra ela. Qual que seria uma causa suspensiva, né, da prescrição? A pessoa ter que se ausentar do país, por exemplo, a serviço das Forças Armadas, em missão de paz ou em missão de guerra, tá certo? Esses atos e a extintiva da prescrição seria a própria propositora da ação, né? Essas causas que impedem e suspendem a prescrição, elas estão descritas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, que vocês devem ler. E existem algumas ações que não estão sujeitas à prescrição, nem estão sujeitas à decadência. Nem à decadência. Por quê? Porque apesar de a prescrição ser, e a decadência também tá, nesse caso, um fator de segurança social, porque ela liberta, né, o devedor, ela obriga aquele que tem direito a ingressar com a ação no momento determinado por lei, ou no prazo determinado por lei, para que a outra pessoa não fique eternamente com insegurança de em que momento, né, ocorrerá a ação. Mas existem algumas que não prescrevem. Né, são as referentes ao direito de personalidade, família, né, o direito de família, os bens públicos, os direitos potestativos, tá certo? Então, esses estão fora da prescrição. Tudo bem? Acho, né, creio eu que até agora foi tranquilo de a gente ver. Né? Nós estamos aí estudando bem a teoria da prescrição, lembrando a vocês que é de suma importância que vocês façam a leitura do Código Civil para poder entender melhor o que a gente está falando. Tá certo? E aí nós vamos falar decadência. Vocês vão ver que eu vou falar bem pouquinho da decadência. Por quê? Porque realmente é pouquinho mesmo. Né? Nós vamos ver aqui o conceito de decadência indica a extinção do direito pelo fato de não ser exercitado em determinado lapso temporal pelo seu titular. Então, a pessoa, olha só, aqui eu não estou falando que ela perde a ação, eu estou falando que ela perde o próprio direito. Né? Coloquei até uma ressalva aí, a decadência encerra o próprio direito. Então, não existe mais direito a ser requerido. Tá certo? É importante essa distinção. Prescrição, ela encerra a ação que protege o direito, ou que poderia, né, vir a
a pessoa a satisfazer o direito. Na decadência, a pessoa perde o próprio direito. Não existe mais o que requerer. Ainda que tenha ação, não tem direito. Tá certo? Alguns autores falam o seguinte: porque a prescrição se encerra a ação, consequentemente, a pessoa não pode exigir o direito. Mas lembrando que o direito objetivo ele permanece intacto. Então, se a pessoa resolve pagar espontaneamente uma dívida já prescrita, o credor pode receber e recebe bem, porque a dívida existe. Ele só não tem ação para cobrá-la. Tá certo? E para complementar isso aí, né, tudo que a gente falou, nós fizemos um pequeno quadro comparativo entre prescrição e decadência, que eu vou passar para vocês aí agora. Então, olhem só o que nós estamos falando. A prescrição encerra o direito subjetivo, mas persiste o direito objetivo. O direito subjetivo é o direito de ação. A decadência põe fim ao direito objetivo. A prescrição pode sofrer interrupção. Quando a prescrição é interrompida, inicia um novo prazo decadencial. Então, olha só, um dos motivos de interrupção da prescrição é o protesto. Então, eu tenho uma ação que eu posso cobrar em 5 anos. Com 4 anos e 6 meses, eu protestei o título. A partir do momento do protesto, começa a correr um novo prazo de 5 anos. A decadência não se interrompe após iniciada. Olha só, por que eu coloco aí após iniciada? Porque quando nós vamos estudar e ler o artigo 208 do Código Civil, ele diz: aplica-se à decadência o disposto no artigo 195 do Código Civil. Tá certo? E 198, inciso 1. O 195 fala da responsabilidade civil, né, dos representantes legais e assistentes na causa de quando o menor ou a pessoa jurídica perder direitos em decorrência da prescrição. E o 198, inciso 1º, diz: não corre a prescrição, e aí também não corre a decadência, contra os incapazes que trata o artigo 3º do Código Civil. Esses incapazes são os absolutamente incapazes. Então, enquanto durar a incapacidade absoluta, não corre a decadência. Ela não se inicia, tá certo? Mas depois que ela se iniciar, ou seja, quando começar a capacidade relativa, os 16 anos completos, aí ela não é mais interrompida. A prescrição pode sofrer suspensão. Então, como eu disse, né, o militar é enviado em uma missão militar para fora do país. Enquanto ele estiver nessa missão, não corre contra ele a prescrição. A decadência corre. Se tiver iniciada, corre. Tá certo? Agora, olha só. O militar foi enviado para fora do país em uma missão militar e ele precisa entrar com uma ação. A prescrição não corre contra ele enquanto ele não voltar. Tá certo? Fica suspensa. Depois ela volta a correr do ponto em que partiu, do ponto em que ela foi interrompida. Então, se ela 3 anos, o período prescricional, e ele foi enviado para fora do país, já havia corrido 1 ano do período prescricional, quando ele voltar, correm mais 2 anos.
tá certo? Mas, se eu tiver que entrar com uma ação contra um militar que foi enviado para fora do Brasil em missão militar, a prescrição corre contra mim. Ou seja, eu tenho prazo para entrar com a ação. Tá certo? Isso é muito importante. A prescrição ocorre em ações condenatórias e a decadência ocorre em ações declaratórias ou constitutivas, tá certo? A prescrição é sempre legal, ela sempre está definida em lei. A decadência pode ser legal, judicial ou convencional, ou seja, a decadência ela pode estar descrita em lei, pode constar de uma decisão judicial ou pode constar de um contrato, tá certo? A prescrição pode sofrer renúncia após o prazo. Por que após o prazo? Porque se o prazo prescricional é de 2 anos, eu só posso renunciar à prescrição após esses 2 anos, porque antes a prescrição não existe, tá certo? E a decadência não pode ser renunciada quando legal, né? Então, a decadência definida em lei não pode sofrer renúncia. Tudo bem? Volto a pedir a vocês que leiam o Código Civil, os artigos referentes à prescrição e decadência, né? E só para vocês poderem falar aí, né? A gente vai falar de prescrição e decadência nos artigos 189 a 211. E lembrando aí que o artigo 205 e 206 fala especificamente do prazo decadente, do prazo prescricional. Sempre que a gente for falar em decadência, o Código Civil de 2002, ele traz o prazo decadencial no próprio Instituto. E o prazo prescricional, ele está descrito nos artigos 205 e 206 ou em leis especiais, como a decadência também, mas sempre no próprio artigo em que for sujeito à decadência. Tá bom? Espero vocês no nosso plantão Tira Dúvidas. Boa noite.